Olá, seja bem-vindo ao Coletiva. Hoje vamos falar sobre humor. Há limites para as piadas ou isso pode ser considerado censura? Algumas piadas feitas pela TV ou internet causam polêmica por serem vistas como ofensivas. O humor tipo stand-up, febre nos últimos anos aqui no Brasil, é o que mais tem despertado o interesse do público jovem. Com toda essa popularidade, o humorista pode fazer piada com tudo que lhe vem à cabeça? Para falar sobre o assunto e responder a todas essas dúvidas, nós convidamos o humorista Vitor Vargas, que faz apresentações de stand-up há mais de 2 anos. Obrigada pela presença. Obrigado pelo convite. E para participar deste bate-papo, convidamos também os estudantes de jornalismo Ana Carolina Gabriel, Luan Araújo, Williams Glauber, Juliana Cesarini Alves, Raquel Brandão Inácio e Afonso Ferreira. Vitor, para você, o humor tem limites? Olha, eu deveria acreditar que não. Assim, quando eu comecei a fazer humor, eu tinha uma visão que a gente poderia fazer piada com o que quisesse, com o que tivesse vontade, que isso era um dos grandes plus de se estar no palco. É um dos grandes prêmios, assim, de estar no palco, você ter essa percepção e poder falar do que você, do seu ponto de vista, o que você realmente acha que vai ser engraçado. Hoje, assim, com essa questão do stand-up estar mais concretizado como uma forma de humor, mais bem aceito, comercialmente falando e tudo mais, existe muito mais gente procurando problemas nisso. Então hoje a gente tem que ter um cuidado maior, mas não que a gente perca o humor por conta disso. Essa coisa que acho que vem muito tempo atrás, a pessoa fala, eu prefiro perder o amigo que perder a piada. Eu acho que o stand-up tem muito isso. O Danilo Gentili uma vez deu uma entrevista e falou assim que o humorista não é o cara que é amigo do famoso e tal. Ele é o cara que o famoso tem que ter medo. Porque o famoso pode ser o próximo a ser zoado, a ter uma piada com ele. Eu acredito meio nisso também. Eu acho que a gente está... Muitas vezes a piada é só uma piada, não é nada além disso. Então eu acho que às vezes é muito levado a sério a piada que é feita. E como você classifica o humor que você faz? O meu humor é assim, eu sou um cara um pouco intolerante e tudo mais, mas acho que por ser... Eu tenho essa coisa de ser bem-humorado, de ter um certo carisma, porque as pessoas têm um carinho pelo gordinho, acho que isso ajuda, né? Então você não vê com tanta malícia essas coisas. Mas eu acho que às vezes tem algumas piadas minhas que não são bem aceitas, por conta de, às vezes, de ter essa pegada mais maliciosa ou um pouco mais intolerante, né? Eu acho que o pessoal a gente foi muito criado para tolerar tudo e relevar as coisas. Então, quando vem uma coisa que é mais intolerante, que é mais dura, a tendência é não ser tão fácil de ser compreendida. Eu acho que é um pouco disso, sim. O humor depreciativo, ele é aquele que mais agrada ao público? Não, eu não acredito nisso. Eu acho que tem diversos tipos de humor e o que mais agrada o público é a verdade. A verdade que eu digo assim, se eu sou um cara que tenho por tendência a depreciar a pessoa, isso é real pra mim, isso funciona com humor. Se a pessoa tem um humor mais ingênuo, e isso é real, é o jeito dela, não tem costume de falar palavrão e tudo mais, funciona com ela. Eu acho que vai muito... o que funciona no palco, desde que eu trabalho com palco, isso já faz em torno de uns 10 anos, mesmo antes de fazer humor profissionalmente, eu trabalhava com palco com outras coisas, mais cerimônia de eventos e outras coisas. O que funciona é ser verdadeiro. Eu trabalho com um outro humorista que faz personagens e tal, e ele tem um humor mega ingênuo, não fala um palavrão durante a apresentação inteira, e funciona muito com ele, porque ele é desse jeito. E eu acho que tem que ser real. Você sendo sincero no palco, se você é aquela pessoa, o mais próximo da realidade é o que funciona no palco. Se você tem essa tendência depreciativa, vai funcionar. Como acontece com o Rafinha ou com outros comediantes, que tem uma pegada mais forte, e aí é engraçado porque ele não está forçando a barra. Aquilo é real para ele. É de verdade, né? E você acha que o afastamento do Rafinha Bastos pela Band pode ser considerado uma forma de censura? Eu acredito que sim, mas tem toda uma explicação comercial por trás, né? Se vocês puderem ver novamente a cena e tudo mais, é uma piada realmente forte, mas tem homens aqui e é uma piada que homem faz no bar, por exemplo, né? E assim, mas na TV tudo tem em proporções maiores. Isso não há o que discutir em relação a isso. Mas uma das coisas que mais fez com que isso tomasse essa proporção é uma pessoa famosa e o marido ser muito poderoso.
Isso, que é o Marcos Buarez e tal, que tem até oferecedores do programa, do horário, e isso fez tomar essa proporção. Mas eu acho que sim, e eu acho assim, tem uma total incoerência nisso. O Rafinha foi contratado para fazer isso. Esse é o tipo do humor do Rafinha. A partir do momento que você não quer que ele faça esse tipo de humor, não dá para saber o que quer que ele faça. Então há uma incoerência muito grande nessa relação de suspendê-lo e talvez sair, assim. Acho que hoje a relação é muito mais vontade de sair dele do que do próprio programa. Mas eu acho que é bem incoerente, assim. Acho que é forte, muita gente não está preparada para isso, muita gente está esperando isso acontecer para mostrar, tá vendo? Eu sabia que ele ia fazer isso. Mas é incoerente para mim, bastante incoerente. Ele falou de humor depreciativo, ela falou de censura. A gente sabe que os humoristas geralmente usam a coisa da liberdade de expressão, né? Eu faço esse tipo de piada porque eu tenho a liberdade de expressão. Mas a gente sabe que as pessoas acabam se ofendendo. Como que você vê aí essa argumentação, né? Tipo, no caso do Rafinha, ele tem liberdade de expressão, mas até que ponto você acha que esse tipo de justificativa é válida ou não? Eu acho que antes da liberdade de expressão existiu o bom senso. Acho que o bom senso vem primeiro. E é essa coisa, assim, às vezes uma piada que se eu fizer fora de contexto aqui, putz, eu sou um cara inconsequente de fazer uma piada. Mas no meio do calor, tá todo mundo rindo com alguma coisa, aquilo tá funcionando. Por isso que às vezes a piada depreciativa faz com que até a pessoa que sofre a brincadeira, que sofre a piada, ria de si mesma. Tudo depende do clima que tá ali, de quem é essa pessoa. Às vezes você brinca justamente com algo que fere a pessoa, que é alguma coisa que ela já tem um problema com aquilo, não é uma coisa bem resolvida com ela, como, sei lá, chamar a pessoa de gorda, tal. Se ela tem isso mal resolvido com ela, isso vai ferir. Mas se a pessoa, putz, se for uma piada bem encaixada, então ela vai rir dela mesma. Putz, é verdade, isso é assim mesmo. Uma coisa que é muito legal de stand-up, você vê muito no público assim, pior que é verdade. Você vê a pessoa concordando, isso faz parte do dia a dia dela. Aí você vê, putz, eu estou chegando onde eu quero, que é falar realmente do dia a dia da pessoa e que tem a ver com o meu, não só com o dela, obviamente. Mas eu acho que tem que ter um bom senso. Eu acho que só ser crítico, só ser polêmico não vai fazer você ser engraçado. Você tem que realmente ver com um olho mais de humor, uma coisa mais caricato, e aí sim aquilo vai funcionar como humor, mesmo sendo altamente nonsense. Acho que é por aí. Você acha que o Rafinha saiu do limite realmente no comentário que ele fez sobre a Vanessa Camargo e o filho dela? Então, eu acho que ele fez o que ele é acostumado a fazer, que é chegar num limite de piada que ninguém espera. Eu acho que assim, o humor, segundo a neurociência, o que é humor? É algo que o cérebro não espera que vai acontecer. Então, por exemplo, por que é engraçado os três patetas um bater no outro? Porque é algo impensado. Tipo assim, você não vai imaginar que seus melhores amigos, que você anda o tempo todo, vai enfiar o dedo no seu olho, vai bater a porta na sua cara. Tem muito isso. Assim como os Trapalhões, um puxava aquela escada para o outro e tudo mais. E eu acho que o Rafinha fez a piada que ele achou que caberia ali. Que ele achou que caberia ali. Eu acho que, mas assim, a gente tem uma coisa que a gente não para pensar. Tem toda uma história de humor no Brasil por trás disso. Quando veio assim, por exemplo, você pensa nos Trapalhões. Os caras zoavam o Mussum porque ele era negão. E ninguém falava nada. Ninguém tinha esse problema. Mas o Mussum é negão aí, ó. Tem que chamar ele de afrodescendente. Hoje tem isso. Tipo, o TV Pirata era altamente nonsense. Zoava de tudo. Zoava do próprio exército. Estava acabando de sair de uma ditadura militar. Então, assim, eu acho que hoje, em alguns pontos, a gente está meio que regredindo. Acho que a piada, não estou falando que a piada do Rafinha não é algo que magoa e que fira algumas pessoas, mas eu acho que mais do que isso, acho que a pessoa levou muito a sério. Isso não quer dizer que ele acredita nisso ou que ele faria isso. É uma piada. Às vezes a piada é só uma piada. Mas, assim, eu acho que a gente também tem que pensar que antes disso tem uma série de outras coisas que já aconteceram e a gente riu disso. E só para terminar esse raciocínio, acho que a Associação dos Metroviários, não sei, do Rio de Janeiro, está pedindo para tirar o quadro do Zorra Total, que é um quadro que as crianças adoram, criança adora assistir, porque acho que incita coisas que não tem nada a ver, que é apenas uma piada, que é com personagem, é uma coisa altamente caricato, e tem gente que se incomoda com isso. Eu acho que sempre vai ter. Mas se a gente começar
a não fazer mais piadas, a aceitar tudo que vem. A gente também não ter a crítica de tipo, putz, eu acho que isso, eu tenho que aceitar isso e pronto, a gente não vai ter mais humor, né? Não vai ter mais o que fazer, a gente vai viver de praça é nossa, infelizmente. Minha opinião é essa. Acho que tem muita coisa boa acontecendo. Eu acho que vão ter muitos erros. Pô, todo mundo, o cara é bom pra caramba no que ele faz. Mas assim como qualquer profissional, em algum momento vai errar. E que ele erre por ousadia e não por diminuir, assim, querer fazer uma coisa menor do que ele está acostumado a fazer. Você acha que por conta dessa punição da Band, todos os outros humoristas vão se tornar mais cautelosos? Cara, eu acho que aconteceram alguns movimentos que demonstram que isso hoje fortalece ainda mais os humoristas que têm um viés mais malicioso ou mesmo que tenha uma autoironia. Acho que a grande palavra é autoironia. Não sei se vocês viram, mas no mesmo dia que o Rafinha estava cumprindo a suspensão dele, ele postou fotos com modelos de lingerie recebendo massagem, bababá. Cara, ele se auto-ironizou. Ele foi punido, ele não esteve no programa e tudo mais, mas tem uma coisa que é muito clara. E tem gente que se incomoda com isso. Tinha gente xingando muito no Twitter, né, pra ser um pouco repetitivo, mas gente xingando muito no Twitter, falando, pô, ele é besta, ele se ferrou, mas tem que se ferrar mesmo e tudo mais. Cara, mas ele levou numa boa. Ele errou, foi punido, blá, e fez uma piada, que é o que a gente espera dele. A gente não espera que ele vá chegar, se retratar contra a Band, não, que a Band... Não, eu ficaria transtornado com isso. Ele fez o que ninguém esperava. E foi muito engraçado. O Oscar Filho dirigiu e escreveu um vídeo que foi pro YouTube também, mostrando o Rafinha fazer falta, e nada mais era do que ele jogando bola e fazendo falta em alguém. Então assim, ele sabe sair disso. Ele já saiu de coisas piores. Antes dele ser mega famoso, de ser o cara mais influente do mundo no Twitter, ele era um ser humano comum que fazia piadas, e como todo humorista que não é famoso, você tá contra o público inteiro. Que o público entra pagando e eu espero assim, eu não conheço esse cara, como você vai me fazer rir? Então o público já entra num conflito, já entra nesse combate. Então, e ele venceu diversas vezes, tanto que ele está onde ele está, assim. Mas eu acho que muita gente vai ter receio, assim como alguns comediantes até se reportaram não sendo a favor da piada, ou então achando ruim e tudo mais, mas que eu julgo que tem muita questão comercial por trás disso também. Mas eu acho que tem comediante que não... Acho que se for real pro cara não aceitar, ele tem que falar que não acha legal e que não aceitou e pronto. Mas acho que tem que ser tudo muito fiel a quem você é. É isso, assim. A busca por audiência pode justificar o uso desse humor apelativo ou sarcástico? Acho que pode. Acho que pode por essa... Mas assim, isso está dando certo com outras pessoas, eu vou também fazer. Isso acho que acontece. Muita gente... Só você ir em diversos bares de São Paulo, você vai ver uma série de pessoas que tentam ser clones do Rafinha, do Danilo, do Oscar, que imitam extremamente, assim. Até os textos são semelhantes, a forma de se expressar. E por que esse cara não dá certo? Porque não é de verdade aquilo que ele está fazendo. Então, assim, eu acho que essa coisa da verdade, por mais ingênua que seja, isso ainda é o ponto primordial, o ponto diferencial. Eu acho que... E só você ver, assim, não sei se tem o Comédia MTV hoje, que é meio que um TV pirata atual, e que funciona pra caramba. Às vezes tem coisas altamente maliciosas, mas às vezes tem coisas extremamente ingênuas, que chegam a ser idiotas, e por isso são engraçadas. Eu acho que hoje, você, na apresentação do programa, falou essa questão da febre, do stand-up e tudo mais. Eu acho que o stand-up hoje não é uma febre. Ele é mais uma vertente do humor que veio pra ficar. A gente tem stand-up há muito tempo no Brasil, não reconhecidamente como stand-up, né? O Vasconcelos é um cara que, se você escutar, tem no YouTube, você acha isso, como se fossem discos, LPs mesmo, com piadas e coisas de stand-up no meio. E apresentações dele com coisas de stand-up no meio. O próprio Chico Anísio, em 69, tem uma gravação dele apresentando um prêmio, e ele faz toda a apresentação do prêmio, a abertura do prêmio, com um stand-up de mais de 20 minutos. Que é o prêmio Roquete Pinto. Então, assim, o stand-up já estava aqui. E, assim, essa época, 69, foi pouco depois do stand-up começar a se fortalecer nos Estados Unidos, que foi no começo dos anos 60, final dos anos 50. Então, assim, tem muita coisa legal que já acontece aqui há tempos, e hoje ele é uma forma de humor que está
mais concreta, né? Hoje a gente tem casas específicas como Comedians, como Curitiba Comedy, que são específicas de humor. Então eu acho que não é só uma febre, eu acho que essa questão da malícia, talvez dessa coisa mais grosseira, tem comediantes que vão fazer isso funcionar muito bem, porque é o jeito que ele faz o humor, e tem outros que vão tentar fazer isso e vão ser apenas ser vistos como grosseiros. Agora nós vamos para um rápido intervalo e logo voltamos para falar mais sobre humor. Não saia daí, o Coletiva volta já. Estamos de volta com o Coletiva. O assunto de hoje é: há limites para o humor? Nós recebemos no estúdio o humorista Vitor Vargas. O stand-up ele tem uma identificação muito maior com o público jovem. Você acha que essa identificação vem pelo fato do stand-up ser mais crítico, ser mais intolerante com alguns temas, principalmente com temas polêmicos? Eu acho que pode ser isso também, mas acho que tem muito mais uma questão de identificação, porque os humoristas são mais jovens. A grande parte dos stand-uppers hoje são jovens, né? Salvo o Mansfield, o Márcio Ribeiro, algumas pessoas pontuais, assim, que são mais velhas. Mas acho que tem isso e tem também uma coisa de fazer parte da geração, né? Tem muito isso. A nossa geração tem o humor stand-up, a outra geração tinha um humor que já se ultrapassou, talvez. Talvez funcione quando bem feito, né? Eu não acho que o Chico Anísio não era bom na época dele e hoje não serviria o humor dele. As coisas têm um prazo. Não é só isso, como aconteceu com o Didi também, né, com uma série de outras pessoas. Tudo tem um prazo. Eu acho que um dia eu também, meu humor vai ser idiota. Ninguém vai rir de mim. Não que muitas pessoas riam, mas assim, mas acho que um dia tem essa tendência. Tudo tem um prazo. Eu não estou falando que o stand-up tem um prazo, assim como o humor pastelão tem um prazo. Mas que a própria pessoa às vezes não consegue se trazer coisas novas, trazer textos novos, trazer coisas mais engraçadas. E eu acho que a coisa da geração faz muito isso também. Tá nascendo um movimento de stand-up. Nossa, eu faço parte disso também, isso é muito legal. Mas isso não quer dizer que todo mundo possa fazer. Que tem uma galera que acha que o stand-up não precisa ser ator, é só subir lá, segurar o microfone e tá tudo certo. Não é só isso. Tem que escrever, tem que ler muito, tem que ter muita referência. Então, mas eu acho que tem muito a ver com essa ligação com a geração, de se identificar por fazer parte da mesma geração mesmo. Vitor, você falou de escrever, de ter que ler. Você acha que vale mais o humor improvisado ou roteirizado? Eu, por exemplo, eu tenho uma união dos dois, assim. Eu escrevo muito e eu uso muito também essa questão do improviso. Eu não faço jogos de improviso, assim, eu uso improviso de stand-up, de humor mesmo, mas acho que o stand-up não funciona só de improviso. Você tem que ter um guia, você tem que ter um set, você tem que ter uma coisa que vai funcionando. Por aí você improvisar no meio disso. Não dá para você entrar lá e achar que você vai segurar por 15 minutos de improviso. Não é possível. Alguém que está começando e tal, é difícil. Depois de um tempo, você consegue segurar isso, improvisar mais. Eu acho que improviso é bom, porque pra gente, se você faz toda semana o mesmo texto, às vezes 2, 3 vezes na mesma semana, o mesmo texto, você mesmo não acha mais graça. Aí você para de acreditar nisso, e aí quando você vai fazer o mesmo texto, por incrível que pareça, ele não tem tanta graça, porque eu já não confio mais nele. É muito comum isso acontecer. Então eu acho que o improviso ajuda até o próprio comediante a se refrescar no palco, ele ousar mais, porque eu sei que essa piada funciona sempre. Mas e que tal fazer uma coisa que não sei se vai dar certo ou não? Também tem essa questão da ousadia, que isso funciona bem. Eu acho bacana, eu acho que é válido pra caramba esse improviso. Vitor, o conceito do politicamente correto, ele impõe limites ao humor, à prática do humor? Ele pode impor a algumas pessoas, é igual ecologicamente correto, né? Ele impõe isso para algumas pessoas. Algumas empresas fingem que fazem isso direito, assim como o humorista algumas vezes finge que faz isso direito. Então, ele vai fazer humor na TV, ele faz o politicamente correto. Quando ele vai fazer humor no teatro, no bar, tal, ele faz
ele libera geral, vamos que vamos. Eu acho que muitas vezes a gente é seguro pela TV, pelo rádio, né? Que a internet não tem essa censura. Quem quer ver, vai lá e vê. Na TV, às vezes você tá zapeando e passa para pô, eu não acredito que ele falou isso. Então, assim, tem muito isso de você... Então, o cara não é obrigado a ver. Você procura, você busca na internet, você vê o que está ali, porque eu fui atrás. Né? Eu posso não saber o que está por vir, mas eu escolhi ver aquilo. Então, eu acho que tem muito isso. Muito comediante joga com isso. Acho que o politicamente correto é tão idiota quanto quem inventou esse termo. No primeiro bloco, você falou que o Comédia MTV é um humor que está dando certo, né? Sim. E a gente sabe que eles estão na TV aí há alguns anos. Especificamente as mulheres. A gente sabe que a Tata Werneck e a Dani Calabresa estão fazendo um baita sucesso, são boas no que fazem. Mas você acha que elas têm que, as mulheres, falando delas agora, você acha que elas têm que manter essa coisa de menininhas no stand-up? Ou ela pode fugir desse estereótipo e continuar sendo engraçada, continuar fazendo graça? Acho que a Tata Werneck e a Dani Calabresa são bons exemplos, assim, que não precisa ser menininha, né? A Dani Calabresa é uma maloqueira, né? E a Tata Werneck é doente mental. Só ver a Fernandona, né? Oh, gente. É só ver a Fernandona. Eu acho que isso é muito legal, porque a Tata Werneck, se for ver, é uma menina bonita, cara. Tipo, bonitinha e tal, tem um corpinho legal. A Dani Calabresa, pô, de uns tempos pra cá emagreceu pra caramba, também é bonita e tal. E as duas fazem aquilo, tipo, tá certo. Porque pra elas não levam a sério mais a beleza do que o humor. O que vale é ser engraçado pra elas. Eu acho que é isso mesmo. Tem gente que é bonitão e tal, e aí também dá certo sendo bonitão. Porque é o que eu falei, se chega um cara bonitão no palco, uma menina bonitão no palco, não dá pra ela chegar e falar, então, porque eu tenho dificuldade em arrumar alguém, não é igual a minha vida. Minha vida é difícil. Esse cara bonito não. Né? Mas assim, a Dani Calabresa falava uma época que ela tinha dificuldade de arrumar homem, blá, blá. Mas aquilo era verdadeiro porque você vê uma mulher muito debochada, né? Ela é grandalhona, meio estrambelhada. Então, você compra aquilo. Por mais que não seja verdade. Pode ser o cara mais grande, mas se no palco ele vende aquilo de verdade, ele consegue vender isso pro público, dá super certo. Dá muito certo isso. Vitor, você falou no bloco anterior sobre internet, sobre novas descobertas, novas formas de humor que nasceram na internet. Você acha que os canais de humor do YouTube são as maiores fontes de novos humoristas hoje na internet? Acho que é uma grande possibilidade. Porque muita gente deu certo com isso, né? Quantas pessoas estão na TV que saíram do YouTube, ou então que nem saíram do YouTube, não saíram da internet, mas que vivem bem disso, né? O Mussum Alive, o Nair Belo, uma série de pessoas, ou então que estão roteirizando para a TV e ninguém sabe. Eu acho que sempre é bom buscar novos caminhos, novos amores, novas formas de sentir prazer, né? Eu acho que isso é muito válido, sim, cara. E eu acho que a internet vai mostrar ainda mais um monte de gente. Tem muita gente que fala que a TV vai acabar do jeito que ela é. Ela já está acabando, se você for ver bem, né? Com essa coisa de você escolher a hora que você vai ver seu programa, como é na Sky, como é na NET e tal. Isso vai mesmo mudar, porque você começa a se acostumar. Quanto mais cômodo para você, mais confortável, mais você quer aquilo. E isso é a internet. A própria MTV, eu falo muito da MTV porque é um canal que eu participei, assim, eu escrevia pro portal MTV e tal, meu irmão trabalhava pro MTV, então eu vi muita coisa acontecer lá. Foi o primeiro canal a disponibilizar, tipo, programas inteiros na internet, cara. Você perdeu o Comédia MTV, você vê a hora que você quiser. Tem muito mais gente que vê o Comédia MTV na internet do que o programa. O programa tem um ibope ridículo. Mas é isso mesmo, acho que a gente vai atrás do que é confortável pra gente. E que ótimo, né? Que bom que a gente tem essa possibilidade. E você acha que as piadas, para vocês humoristas, elas são universais ou elas se adequam ao meio em que ela vai ser transmitida? Elas se adequam. Bom, com certeza. E não precisa ir muito longe, assim. Tem uma piada que funciona muito bem em São Paulo, e aí eu vou para o interior, ela não funciona. Se eu falo assim, porque eu entro no metrô... Eu entro no metrô assim e saio grávido. O cara não vai entender o interior. Né? O cara você vai para uma cidade menor. Não que eu esteja grávido, tá, gente? Mas assim, tem muito isso. E basta você ver. Não sei se vocês veem o Saturday Night. O Saturday Night é algo fantástico. Que
tá, acho que 25 anos, 35, não sei agora de cabeça, mas que se renova com uma coisa e é fantástico. Mas você vê o Weekend Update lá, você não entende uma série de piadas, porque um monte de coisa está acontecendo lá. E que lá eles têm uma coisa, o político vem muito assim, você vê o político de qualquer jeito, você vai entender o que está acontecendo politicamente lá, você vai saber. Às vezes você pode não entender, mas você vai saber o que está acontecendo. Aqui a gente ainda foge muito disso, né? A gente ainda tem a Globo, que, né, que transveste uma série de coisas, que pinta muita gente de bonzinho porque tem um interesse. Então eu acho que a gente ainda vai chegar nesse ponto. A gente está indo, está caminhando, mas o humor ainda é muito regional. E vai ser. E eu acho que o comediante tem esse desafio. Você faz uma piada hoje aqui, no dia seguinte você está fazendo uma piada na região norte, tem coisas que você vai ter que adequar ou tirar do seu texto. E coisas novas. Isso é muito bom também. Vitor, infelizmente o nosso tempo acabou. Nós Foi ruim agradecemos assim? Fico triste, né? Infelizmente. Nós agradecemos a sua presença aqui no nosso programa. Obrigado. Aos nossos convidados também, muito obrigada. E a você de casa, obrigado pela sua companhia em mais uma edição do Coletiva. Até o próximo programa.